Bom dia a todos, quero saudar a todos com a gloriosa, santa paz do Senhor Jesus Cristo. Essa manhã muito bela, a qual o Espírito Santo nos permitiu mais uma vez estar aqui para estar trazendo uma palavra, a qual o tema dessa manhã eu trago momento com Deus. E o Espírito Santo me fez viajar algumas cartas de Paulo, apóstolo Paulo, a qual eu quero estar falando um pouco para vocês. Se encontra em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4. Se você tem a sua Bíblia, acompanha, depois dá uma pesquisada, mas capítulo 4, versículo 18, vai nos dizer da seguinte forma: mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Olha o que Deus está falando através da vida do apóstolo Paulo. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor? E o espírito de mansidão. Palavra muito forte. Mas alguns andam inchados, versículo 18. O que quer dizer essa palavra? Alguns andam inchados. Aqui está falando, alguns andam cheios de si mesmos, alguns andam prepotentes, alguns andam cheios de orgulho, alguns esqueceram a humildade, esqueceram da raiz, da onde saíram. E olha o que Deus está falando, ó. Como se eu não fosse ter convosco, como se no dia da manhã o Senhor não fosse nos cobrar. O mundo esfriou de tal forma, as pessoas se esfriou de tal forma, que se esqueceu que um dia vai ter com Deus, que um dia nós vamos ter um encontro com Deus. Andam inchados, olhando para as pessoas com desprezo, menosprezando as pessoas como se fossem maiores, sendo que todos nós fomos formados do pó da terra. Todos nós não éramos nada, éramos um lixo. O próprio Deus vai formar nós do barro. A única coisa de valor que tem dentro de nós é o Espírito que Ele vai soprar em nossas narinas. Versículo 19: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Ei, não é o que você prega, não é o que você fala. O testemunho seu não conta pelo que você fala, mas sim pelo que você vive, é pela sua aparência. O Senhor vai chegar quando Ele chegar frente a frente de cada um. Esse dia vai chegar. Tem gente que está achando que Jesus não vai voltar, mas se Ele não volta hoje, amanhã Ele te chama para a eternidade. E o que você tem para apresentar para o Senhor? Ei, o que você tem? Me mostra as tuas mãos, quais são as tuas obras? Aquilo que você faz na frente dos outros não importa para Deus, mas é aquilo que você faz no oculto, quando ninguém está vendo. É essas coisas que vão ter peso na balança da justiça. Versículo 20: porque o reino de Deus não consiste em palavras. Você sabe por quê? A palavra de Deus diz em Mateus que no dia muitos vão chegar perante Deus e falar: Senhor, mas em teu nome eu orei, Senhor, eu preguei, eu louvava, eu fazia aquilo, eu fazia tanta coisa. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Seu nome nunca esteve no livro da vida. Tem gente que passa 30, 40, 50 anos dentro da igreja, parece que não conheceu o evangelho.
Está preso nas coisas da carne. Está preso. Está preso no pecado, não conseguiu abandonar o pecado. Conheceis a verdade vos libertará. Ei, se você não está liberto disso, você nunca conheceu a Cristo, porque o próprio Cristo vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estudando um pouco o livro do Buda, o Buda antes de morrer, ele vai falar assim: eu vivi uma vida inteira de separação e não conhecia a verdade. O próprio Buda está confessando que ele não conheceu a Cristo, que ele não teve uma vida boa, a vida dele foi vazia. Mas eu e você conhecemos. Eu e você conhecemos a Cristo. O que você tem para apresentar a Deus? Quais são as suas virtudes? Quais são as suas características? O que te mostra que você é um cristão? O que te mostra que você é uma pessoa boa? O que te mostra que o Espírito Santo de Deus habita em vossa vida? Estamos inchados. Eu faço isso, eu faço aquilo. Se não tiver eu, não vai para frente. Coitado, hein? Triste isso. Tenho dó de quem pensa assim. Tenho dó. Quantos estudados na palavra estão longe, distantes, não conseguem voltar porque o Espírito vivifica, mas a letra mata. Entrou demais no conhecimento e esqueceu da graça do Espírito Santo. Versículo 21. Aí o próprio Deus vai perguntar: que quereis? Não estou entendendo. Enviei meu filho, morreu na cruz, largou a eternidade, largou o trono dele, se fez homem, passou por todas as dores. Aí agora aqui no versículo 21 ele vai perguntar: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor? Espírito de mansidão. E o que você quer? É pelo amor ou pela dor? Porque temos o Espírito de mansidão que habita em nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então eu te convido nessa manhã, eu te convido a sentir a presença de Deus. Eu te convido, se você está frio, se você está distante, a buscar a presença de Deus. Não busca uma placa, não busca uma religião. Busca a palavra de Deus, busca a Bíblia Sagrada. Aqui, aqui tem tudo. Aqui é um manual de alta instrução, de alta ajuda. Se você quer um psicólogo, o Espírito Santo, ele fala com você, ele te ouve. Você não precisa pagar nada para ele te ouvir, ele te ouve, ele coleta suas lágrimas, ele leva até a Deus, ele clama a Deus por você, ele pede misericórdia. Não é preciso você tomar remédios para você dormir, é só você orar: Senhor, me dá uma noite tranquila, cuida da minha casa. Senhor, as portas de emprego estão fechadas, começa a abrir. Precisamos ser santos. Mas santidade se conquista com humildade, reconhecendo que eu sou falho, que eu erro, que eu não sou melhor do que ninguém. Essa é a mensagem que o Espírito Santo está mandando eu falar para você. Que quereis? Olha só, a bondade de Deus está perguntando: o que quereis ainda? Quer ser diferente? Quer ser usado? Quer ter dons? Busca em joelho, em oração. Sabe, estamos vivendo os tempos que as pessoas têm buscado oração em multidões. Se a igreja não orar, eu não vou. Se não orar por mim, eu vou parar. Sabe, tem buscado vistas, olhares humanos, sendo que aquele que tem todo o poder, aquele que nunca errou, nunca perdeu uma batalha, ele olha, ele vela por você. Daniel 2:22. Ele conhece o oculto escondido, ele conhece o teu coração. Então essa é a palavra, tá? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. E que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Momento com Deus.